Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Mais uma vez aqui no Batendo Bola na Liturgia, ao vivo, para refletirmos a liturgia de hoje, dia 3 de fevereiro, quarta semana do Tempo Comum. Vamos rezar? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Mais uma vez, queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, depois de bastante tempo sem entrar ao vivo, sem poder estar aqui, hoje deu para eu entrar, porque desde manhã, quando eu ouvi esse evangelho, eu tive uma sensação, uma vontade enorme de compartilhar com todos essa pérola que eu acho assim, uma das passagens que nos ensina demais na Escritura, né? Todos os três evangelistas, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, narram essa passagem com primor, né? São pouquíssimas diferenças entre os três evangelistas na narração desse evangelho. É uma coisa que nos toca quando você começa a refletir esse evangelho de Marcos hoje, que a liturgia nos oferece nessa quarta semana do Tempo Comum. A liturgia hoje nos oferece o Evangelho de Marcos, né? Toda a liturgia diária de hoje, toda a liturgia diária dessa semana, ela é muito enriquecedora para a nossa fé. A liturgia de hoje, por exemplo, né, desde a primeira leitura, que é a leitura do segundo livro de Samuel, um apanhado, né, que nos mostra a misericórdia e a compaixão que Davi tinha pelos seus filhos, pelos seus entes, mesmo ele sendo traído, mesmo ele sendo perseguido, mas o amor que ele tinha pelos seus filhos. E se a gente acompanha essa liturgia desde a primeira semana do Tempo Comum, nós aprendemos muito sobre o livro de Samuel, o primeiro e segundo livro de Samuel. Essa liturgia ela nos traz desde o princípio, né, do início, como Ana concebeu Samuel, como ela foi agraciada e vem caminhando até então. Conta a história do profeta, conta como começou a história dos reis na história do povo judeu. O primeiro rei foi Saul, depois como ele decaiu, como veio Davi, a história de Davi vem sendo contada nessa semana, nessa liturgia desse Tempo Comum. Isso no Antigo Testamento, né? Para a gente ver a misericórdia. E hoje, né, para encaixar isso tudo, a liturgia nos oferece, né, duas passagens no mesmo trajeto de Jesus, que é muito enriquecedor para a nossa fé católica, para a gente aprender, para a gente falar sobre fé, o que ela nos ensina. Então, hoje eu não vou ficar muito preso à primeira leitura, à segunda, porque ambas são muito grandes. Eu vou fazer o Evangelho e depois nós vamos dar uma passada, o que tocou no meu coração desde manhã sobre esse Evangelho, porque quando você estuda
catecismo da Igreja Católica, quando você entra dentro dos documentos da igreja, você vai percebendo que tudo se encaixa, né? Não é nada por um acaso. A liturgia que a igreja nos oferece é um incentivo sempre para a nossa fé, para a gente estar sempre conectado a Deus, para a gente estar sempre percebendo. Então, hoje, por exemplo, eu estava pensando como estuda a Sagrada Escritura, né? Eu vim vendo a leitura, a primeira leitura, contando a história de Davi, como ele se fez e tal. Eu percebi, quando a gente aprende a ler a Sagrada Escritura da forma correta, quando você chega numa passagem dessa, você vê a misericórdia de Deus lá desde o Antigo Testamento. A gente tem uma noção, ou tinha, né, uma perspectiva de Deus ser tão poderoso no Antigo Testamento, aquele que mata, aquele vingador, aquele outro. Quando você aprende a ler a Escritura da forma correta, você começa por Jesus Cristo, você vai ver que a misericórdia, ela vem desde o início, tá? A misericórdia de Deus, o amor de Deus, como é tão grande quando você aprende a plenitude da revelação em Jesus Cristo, você aprende também a ver o Deus Pai com outros olhos, não aquele Deus que só sabe massacrar, mas aquele Deus que abre o coração, que oferece perdão aos seus filhos a todos os momentos. Então, hoje nós vamos estudar só o Evangelho que foi escrito por São Marcos. Ele está no capítulo 5, do versículo 21 ao 23. Né? A gente vai ler, é um evangelho bem extenso, e depois nós vamos entrar dentro dele de uma forma mais tranquila, para a gente perceber, às vezes, né? Às vezes a gente está na missa, o padre faz uma homilia em cima desse evangelho, mas são alguns detalhes que só com catequese que a gente percebe, só com ela que a gente pega, estudando o catecismo da Igreja Católica, estudando, né, os santos da Igreja. Através desse evangelho, você vai pegando detalhes que você para e pensa assim, poxa, nunca tinha pensado nisso, tá? Então, vamos fazer esse evangelho e vamos dar uma entrada dentro dele para a gente perceber o que ele nos dá, tá bom? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com a hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía. E em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu
dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Está vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem te tocou, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanharam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho bem extenso, um evangelho longo, que baseia 2 coisas. Quando a gente pega esse evangelho e começa a ler, a entrar dentro dele, a gente tem uma noção enorme do poder da fé. Tá? A gente tem assim, no Evangelho São Marcos, ele narra, tanto São Marcos como Lucas e Mateus, mas vamos falar de Marcos, que hoje a liturgia nos oferece o Evangelho de Marcos. Jesus realiza 2 milagres entrelaçados, esses 2 milagres, né? Na mesma caminhada, que revelam o poder divino, né? Sobre a doença e sobre a morte. A cura da mulher com hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo. Esses 2 milagres ao mesmo tempo, no mesmo trajeto. Esses sinais, eles não são meros eventos que aconteceu, né? Passados e foi. Esses sinais, eles estão presentes até hoje dentro da igreja. Entendeu? Ele ecoa na vida da igreja através dos sacramentos. Nós vamos explicar a respeito disso dentro do contexto do Evangelho. O que acontece dentro desse Evangelho, né? Que o sacramento onde a mesma força que saiu de Cristo flui, essa mesma força, ela flui até hoje dentro da igreja. Quando você pega o catecismo da Igreja Católica para estudar, a segunda parte do catecismo da Igreja Católica, ela nos mostra, se você tiver o catecismo da Igreja Católica, dessa capa amarela da edição do Loyola, a segunda parte do catecismo da Igreja Católica, ele fala sobre os sacramentos.
E aqui, a primeira página do Catecismo da Igreja Católica tem exatamente a figura da mulher curada da hemorragia. Desculpa, gente. Então, e o catecismo, ele traz uma nota aqui de rodapé, que ele fala o seguinte: a cena, né, que é essa cena que eles nos mostram aqui da mulher sendo curada, que representa o encontro de Jesus com a mulher com a hemorragia, hemorroida. Esta mulher, enferma há muitos anos, é curada ao tocar o manto de Jesus pela força que saía dele. Os sacramentos da igreja continuam hoje as obras que Cristo cumprira durante a sua vida terrestre. Os sacramentos são como essa força que sai do corpo de Cristo para curar as feridas do pecado e para nos dar a vida nova do Cristo. Essa pintura simboliza, pois, o poder divino e salvador do Filho de Deus, que salva o homem todo, alma e corpo, por meio da vida sacramental. Então, quando a gente pensa, para e pensa assim, o que é o sacramento? Vamos analisar. Os sacramentos. Os sacramentos são sinais visíveis de uma graça invisível. O Catecismo da Igreja Católica, ele dá essa definição de sacramentos. E esses sacramentos é essa força. Duas coisas nesse evangelho que nós temos que analisar. Primeiro, Jesus cura quando temos fé. Segundo, para sermos curados, nós temos que ir até Jesus. Vamos analisar primeiro a primeira cena, quando Jesus atravessa o mar, que tem aquela multidão esperando. O pai da menina, ele vai até Jesus e cai aos pés de Jesus, sinal de humildade, de adoração, de fé, intercedendo pela sua filha. Então ele toca Jesus com seu ato, tá? Ele toca Jesus com a sua humildade e Jesus o acompanha. Nesse trajeto, Jesus está caminhando no meio de uma multidão. E essa mulher, que já sofria com essa doença há 12 anos, já tinha gastado tudo, como narram os 3 evangelistas. Em São Marcos diz que ela sofreu muito na mão dos médicos e gastou tudo que tinha. E ela ouve falar de Jesus. Aí vamos dar um parênteses aqui. Não sei se vocês assistiram o primeiro The Choice, a primeira série deles, passa essa cena. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, como o Evangelho fala. A pessoa que escreveu The Choice, ela levou essa mulher ouviu falar de Jesus, não sei se vocês lembram dessa cena, ou se alguém viu, se não viu. Essa cena, essa mulher está lá na beira do rio, quando a esposa de Simão Pedro vai lavar roupa e as duas têm um diálogo. Porque essa mulher, como ela tinha essa doença, ela era considerada impura e ela não podia ficar dentro da vila, dentro da comunidade. Ela tinha que ficar afastada.
pelo fluxo de sangue que saía dela. Então, ele colocou que a esposa de Pedro, de Simão Pedro, falou sobre Jesus com esta mulher. Paramos. Volta lá no evangelho de hoje, quando o evangelista Marcos, ele coloca para gente que ela tinha ouvido falar de Jesus. E ela foi até Jesus. Ela ouviu falar e ela não esperou Jesus chegar até ela. Ela foi até Jesus. E ela tinha dentro de si que se ela tocasse ao menos a barra do manto de Jesus, ela ficava curada. Ela enfrentou uma multidão que comprimia Jesus. Ela, sem poder estar ali no meio, ela se arriscou. Ela entrou, correndo o risco de ser descoberta, ser apedrejada, ser morta. Ela enfrentou, ela não teve medo e tocou a barra do manto de Jesus. Quando ela aconteceu dela fazer isso, o que é que acontece? Ela fica curada. Jesus percebe que algo estranho tinha acontecido. Tinha saído uma força dele que não era uma força normal. Era uma força maior daquelas que as outras pessoas estavam acostumadas. Né? O que acontece nesse período? Ele pergunta, alguém me tocou. Aí os discípulos olham para ele e falam, mestre, tá ficando doido? Eu acho que eles falaram assim, tá ficando doido? Olha a quantidade de gente aqui e você não quer ser tocado por ninguém? Mas o toque daquela mulher foi um toque diferente. Foi um toque de fé. Aí quando ela percebe que Jesus sabia, tinha noção do que tinha acontecido, ela vai aos pés de Jesus, como Jairo, cai aos pés de Jesus e conta toda a verdade. Né? Contando toda a verdade, Jesus olha para ela e fala, filha, a tua fé te curou. Vá em paz. Essa mulher, ela tocou em Jesus 2 vezes. Ela tocou fisicamente no manto de Jesus. Porque ela tinha fé que curava. E ela tocou no coração de Jesus pela sua humildade e confessando a verdade perante dele, na sua humildade, como Jairo. Então, são 2 cenas com o mesmo propósito. A fé de ambos leva ao milagre. Quando acaba essa cena, chega a notícia da morte da criança. Que Jesus fala para Jairo, não tenhas medo, basta ter fé. Tá? Então, o que a gente está esperando para tocar o coração de Jesus? O que eu estou esperando para ir ao encontro de Jesus? A fé que nasce do nosso coração é um dom. E essa fé a gente só adquire através de oração. Temos que orar, pedir, insistir e procurar Jesus para que possamos conseguir as nossas curas
tanto interior como cura física e espirituais. Né? Essa força que saiu de Jesus, que é o poder divino da graça, que nunca se esgota, mas ela continua através da igreja que Jesus deixou de herança para a gente, através dos apóstolos. Né? Os sacramentos, né, esses são sinais eficazes, instituídos por Jesus, onde ele age pessoalmente. Cristo, ele age pelos sacramentos que ele próprio instituiu para comunicar a sua graça a nós. Tá? Como essa mulher que tocou a veste e foi curada, ela não foi curada pela veste, ela foi curada pela fé. Né? E nós tocamos Cristo nos sacramentos, especialmente os sacramentos de cura, que recebemos a mesma força. Vamos falar a respeito disso, vamos dar um exemplo disso. Por exemplo, o que é o sacramento para a igreja nessa passagem da mulher que sofria de hemorroidas. Ao tocar no manto de Jesus, sai uma força de Jesus. Essa força que sai de Jesus são os sacramentos, que cura. Mas o ato dela ir até Jesus e tocar no manto de Jesus denomina-se liturgia. O que é a liturgia? A liturgia é quando o fiel toca o mistério divino. E esse é o mistério divino, quando essa mulher toca na barra do manto de Jesus, dá-se a liturgia. A força que sai é o sacramento. E esses sacramentos a igreja nos oferece, instituído por Jesus, e sacramentos que cura. Vamos falar do sacramento da penitência, que é o sacramento da confissão. Como essa mulher, ela era considerada impura pelo pecado que afastava, pelaquela doença, ela era considerada impura. A confissão, o sacramento da confissão, da penitência, ele libera a força de Cristo. Quando eu caio aos pés de Cristo, no confessionário, confesso a verdade igual ela fez aos pés de Jesus, né? A força de Cristo libera e nos reconcilia com Deus e a igreja. O pecado nos afasta. A confissão nos aproxima, como ela fez. Né? A unção dos enfermos é um sacramento tanto para doença física, para doenças espirituais. Né? Como a hemorragia dessa mulher, né? Como ungindo com óleo, invocando o Espírito Santo para a cura e força. Então, a unção dos enfermos, ele tem poder tanto de cura física como cura espiritual. A cura física acontece quando eu tenho fé, quando eu tenho a fé dessa mulher que caiu aos pés de Jesus, que enfrentou uma multidão, que foi comprimida, oprimida tanto quanto Jesus, para ela alcançar, chegar até Jesus. Imagine, se Jesus estava sendo comprimido pelaquela multidão e ela veio de fora, imagina você o que ela teve que fazer para
até aproximar de Jesus. Ela teve que empurrar, ela teve que pedir licença, ela teve que pisar no pé das pessoas, ela teve que enfrentar e se expondo à morte para chegar até perto de Jesus naquele momento. E conseguiu a sua graça. Vamos colocar assim, eu vou fazer uma analogia. Eu acredito que essa graça que essa mulher conseguiu de Jesus foi uma graça até roubada, porque ele não esperava. Ela enfrentou tudo para alcançar a graça. Ela foi lá e eu quero a minha graça. Me faz lembrar da luta lá no Antigo Testamento, me veio agora, de Jacó com o anjo. Ele não desistiu e falou, não, só saio daqui depois que conseguir a minha graça. E mais ou menos o que aconteceu com essa mulher, que ela falou, ela ouviu falar de Jesus, ela foi até Jesus, eu quero a minha graça. E conseguiu a graça. E o outro sacramento que é o ápice de tudo, a Eucaristia. Ali está contido todo o bem espiritual da igreja. É o próprio Cristo. Transformando, né, como fogo. A gente sente quando eu comungo, quando eu tenho a Eucaristia, eu sinto o poder de Deus dentro de mim, me queimando, me purificando. Na semana passada, acredito, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, o Papa Leão XIV, que é o atual Papa, o Papa, ele disse uma frase que eu parei e comecei a pensar durante a semana a respeito dessa frase. Eu nem tinha notado que a liturgia de hoje ia nos proporcionar esse evangelho. Ele falou o seguinte, aí eu anotei essa frase para falar. Né? Quando nos aproximamos de Jesus pela fé, ele nos toca e sua graça muda nossas vidas. Tá? Esse é um documento que tem o nome de Ecos Sacramentos. É uma carta do Papa Leão XIV. Então, acredite nisso. Quando nos aproximamos de Jesus pela fé, como Jairo e como essa mulher, ele nos toca e sua graça muda nossas vidas. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores verdades dos sacramentos da nossa vida, né? E São Tomás de Aquino, que é um dos teólogos, né, chave da Igreja Católica, da qual é um grande doutor da Igreja, santo e doutor, ele sempre afirmou que a mão de Jesus vivifica como a sua voz. Tanto a voz como a mão cura. Né? E desse jeito que os sacramentos operam. O catecismo da igreja nos fala que os sacramentos ele opera no ex opere operato. O que é ex opere operato? Ele não precisa da santidade de quem ministra ou de quem recebe o sacramento. A sua graça, ela vem através de Cristo, pela ação de Cristo, ativado pela fé de quem recebe. O que aconteceu com Jairo? O sacramento da cura da filha, da ressurreição da filha dele. Quando, antes dele,
acabar, já vieram falar, sua filha morreu, por que você está incomodando o mestre? Jesus já tinha operado o milagre naquele momento, que falou com ele, não temas, basta ter fé. Então, já tinha acontecido a cura. Quando Jesus chegou na casa e pegou ela pela mão e pediu para levantar, ela já estava ressuscitada. Naquele momento ela estava dormindo, porque a cura foi feita lá naquele momento que Jesus conversou com Jairo. Então a gente não percebe, a gente deixa passar algumas coisas assim, porque mesmo na Santa Missa, o padre não tem tempo para levar esses detalhes até a gente. E nós, como cristãos, né, e muitas vezes nós temos preguiça de procurar. Nós temos mais o prazer de julgar, de indicar o que está certo ou o que está errado dentro da igreja, do que procurar o que nos cura, o que nos liberta. Então, a gente tem que ver que ser cristão, nós temos que ser como Jairo e essa mulher. Enfrentar morte, doença, pecado, desespero. Não podemos ter medo. A gente tem que aproximar hoje da igreja, dos sacramentos vivos com fé viva. A gente tem que ter essa fé viva e aproximar dos sacramentos, né? Aquela multidão que tocava Jesus era um toque superficial. Ninguém ali que comprimia Jesus, que tocava de Jesus, na verdade eles não tocavam com a fé que Jairo tocou ao cair aos pés de Jesus. Com a fé que aquela mulher tocou, que passou pelaquela multidão, empurrando, sendo empurrada para chegar lá, ela tinha um objetivo, ser curada pela fé. E muitos daqueles que tocavam Jesus eram toques superficialmente. Eles tocavam por tocar, por achar Jesus um profeta, por achar que Jesus ia liberar eles das garras dos romanos, por N motivos, menos pela fé, para acreditar que Jesus tinha o poder de curar. Né? Então, às vezes, a gente faz igual essa multidão, toca Jesus superficialmente, mas só a fé liberta a força que existe em Jesus. Vamos evitar os médicos mundanos, aquelas pessoas que te oferecem cura, que te oferece isso, que te oferece aquilo, cheio de ideologias vazias. Né? Vamos confiar mais na igreja que Jesus fundou. Vamos confiar mais na igreja que o próprio Jesus veio para nos deixar. A gente pode notar que quando Jesus ressuscitou, voltou aos céus, ele voltou depois e integrou a sua igreja na mão do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que guia até hoje. Nós temos a sucessão apostólica desde Pedro até hoje, o Papa Leão. Não mudou nada dentro da igreja. Mudamos nós que não acreditamos mais no poder do Espírito Santo, no poder de cura de Jesus, no poder do toque no Santíssimo Sacramento,
Quando somos convidados para uma adoração, nós achamos bobagem ficar meia hora, 1 hora de joelho diante do Santíssimo Sacramento. Mas ficamos 3, 4 horas em frente a uma tela, conversando ou mandando coisas e não cansamos. Nós não procuramos Jesus no domingo, na Santa Missa. Nós não enfrentamos a multidão do mundo. Vamos empurrando festas, convites daqui e dali, que nos desvia do nosso foco de ir à igreja. O cansaço não nos deixa ir à igreja. Um compromisso que vai acontecer na segunda-feira não me deixa ir na igreja. Então, é isso que mudou. Quando eu começo a enfrentar essa multidão que está comprimindo a Jesus, que não está me deixando chegar perto de Jesus, que eu enfrento, que eu passo, aconteça o que acontecer, tenha o que tenha, chegou no meu domingo, o meu compromisso é com Jesus. Faço as minhas coisas, mas o meu compromisso é Jesus. Eu vou à Santa Missa, eu vou tocar a barra do manto de Jesus lá no altar, no Santíssimo Sacramento, na liturgia. Eu vou celebrar, eu vou receber Jesus para ser curado. É isso que a igreja nos oferece até hoje, desde Jesus Cristo, né? Então, a gente tem que tocar. A gente tem medo de se confessar. Eu me digo cristão, mas tem vergonha do padre. Eu não confesso com o padre da minha comunidade porque eu tenho vergonha do padre. Eu não vou a outra comunidade confessar porque não tenho tempo. Eu não vou contar os meus erros. Eu não vou confessar, pedir perdão do que eu fiz, cair como Jairo aos pés de Jesus, ou como aquela mulher que caiu e contou outra verdade. Mas eu conto em privado para uma pessoa que eu não confio, um amigo que eu acho que eu confio. Né? Então, são coisas assim que nós temos que repensar no nosso sacramento. Eu quero ser cristão, mas eu não quero dar para Deus o que é de Deus, que é o meu coração, o meu ser. Eu quero dar ao mundo que me promete coisas vazias. Então, em resumo, São Marcos, nessa passagem, né, ele nos convida a pensar. A força de Jesus flui ainda nos sacramentos até hoje, curando e ressuscitando. Quantos de nós estamos mortos pelo pecado? Não vamos à igreja, deixamos tudo por coisas superficiais. Essa é a morte do espírito, a morte da alma. E os sacramentos continuam nos curando até hoje. Nós somos filhos de Deus. Quando a gente toca em Cristo, na confissão, na Eucaristia, a gente está ouvindo aquela voz de Jesus que falou para Jairo: não temas, só tem fé, basta ter fé. Quando a gente escuta essa palavra de Jesus, quando você percebe que Ele está te falando, não tenhas medo, basta ter fé, só tenha fé. Né? Essas palavras, ela nos impulsiona a graça sacramental. A nossa vida muda. Aí quando você escuta essa voz
que falou para Jairo. E ele olha para você como ele olhou para aquela mulher trêmula, pensando que ele ia fazer algo com ela, ele vai olhar e vai falar assim: vai em paz, meu filho, a tua fé te curou. É isso que esse evangelho, que a liturgia nos oferece hoje. Coisas simples que eu acho um absurdo. Jesus nunca pediu e nunca vai te pedir coisas absurdas que você não consegue fazer. A barreira do pecado, ela não nos deixa fazer. Mas quando eu me liberto, quando eu caio aos pés de Jesus e conto a verdade para Ele, eu fico livre para começar uma nova vida. Amém? Foi muito bom a gente conversar a respeito disso, a gente falar desse evangelho. E para que a gente possa mais ter na nossa vida uma vida de cristão, nós precisamos crer na igreja. Aquilo que eu rezo no credo, eu não vivo. Aquilo que eu rezo no Pai Nosso, eu não vivo. Quando eu peço no Pai Nosso, Senhor, faça a vossa vontade, não a minha, as minhas palavras é como aquele toque superficial daquela multidão em Jesus, quando eu não percebo. Quando eu rezo, creio na Santa Igreja Católica e Apostólica. A Santa Igreja Católica. E começa a questionar o que eu acho que a igreja deveria mudar aqui ou ali, eu estou tocando em Jesus superficialmente. A minha cura nunca vem, porque eu não acredito naquilo que eu rezo. Eu não posso rezar naquilo que eu acredito, mas eu tenho que acreditar naquilo que eu rezo. Porque eu fazendo isso, eu liberto, eu toco no manto de Jesus e ele libera uma força que me cura. E a gente tem que fazer isso todos os dias nas nossas orações. Pai Nosso, que é a oração máxima da igreja, porque foi o próprio Cristo que ensinou. Rezar e meditar o que eu falo. Será que realmente eu estou cumprindo tudo aquilo que eu rezo? Quando eu rezo, creio que os apóstolos rezavam, porque eles acreditavam naquilo que falavam. Eu perceber que eu creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Será que eu creio em tudo isso? Ou rezo por rezar, por fazer parte daquela multidão que toca Jesus por tocar? E olhe que na Santa Missa, o que mais a gente vê e percebe é essa multidão que comprime Jesus, mas não toca com a fé. Estamos ali para pagar um preceito? Estamos ali ou nem estamos ali? Só fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, a nossa vida está fora dali. Então a gente não está tocando o manto de Jesus. Nós estamos comprimindo Jesus com a nossa presença, mas o toque
para liberar força, para nos curar, nós não estamos fazendo. Então, para isso, nós precisamos estar unidos à igreja, acreditar na Santa Igreja e rezar para que o Papa que comanda a igreja, para que o Papa que está hoje possa ter, através do Espírito Santo, essa força de Jesus para curar essa igreja tão ferida num mundo que vivemos cheio de ideologias vazias, cheio de ideologias que pregam uma facilidade que não existe, um Cristo sem cruz. Se não existe a cruz, não existiria o sacrifício. A igreja nasceu na cruz, a igreja nasceu no sangue e na água que jorrou no lado traspassado de Jesus. E para isso nós precisamos estar sempre unidos a essa igreja em sentido de oração. Nós, como cristãos, temos que sempre estar em oração, espiritualmente, apoiando e fortificando o Santo Padre, o Papa. Vamos terminar essa live, vamos terminar essa nossa reflexão com um Pai Nosso e uma Ave Maria, na intenção do Santo Padre, o Papa, para que a gente consiga tocar no manto de Jesus, como aquela mulher. Que a gente consiga tocar no coração de Jesus, como Jairo. Não temas, basta ter fé. Vamos ter fé. Então, hoje, nós estamos tendo a fé que toca, a fé que deixa a força de Jesus adentrar em nossos corações. Vamos rezar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, ficamos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor de Maria. E até a próxima, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.